alguma de que as eleições de 2022 foram manipuladas. Alexandre de Moraes, à época presidente do Tribunal Superior Eleitoral, coordenou essas ações em conluio com alguns ministros do STF e com o apoio do governo Biden. Provas contundentes dessas fraudes já foram entregues a lideranças internacionais e o próximo secretário-geral do governo Trump está com a missão de torná-las públicas e iniciar o processo de condenação pelos crimes cometidos pelo Alexandre de Moraes. Então, como nós trabalhamos muito para chegar à conclusão de que realmente, comprovadamente, as eleições do Brasil foram fraudadas. Então, isso vai ser apresentado após dia 20 de janeiro. A revelação das provas gerou uma divisão acentuada nas reações políticas e jurídicas. Para muitos, as evidências foram vistas como descoberta fundamental que poderia mudar o rumo da política nacional. Trazer uma reflexão para o momento do país. Deputado Medeiros, nós temos que observar os sinais. Quem não observa o sinal se equivoca. Nós tivemos um sinal em março de 2019, quando o ministro Dias Toffoli editou uma portaria, escolheu Alexandre de Moraes como relator, sem distribuição, à revelia do que determina a Constituição sobre prerrogativa de função. Um sinal. Escolha como entrar na Unifacs, uma universidade com nota máxima no MEC. Entre pelo vestibular ou pela Constituição sobre prerrogativa de função. Um sinal. Esse sinal não foi observado. A consequência e a censura é o que estamos vivendo hoje, de um aperto geral para a população. Esse é um sinal. O outro sinal aconteceu dia 8 de março de 2021, quando o ministro Fachin anulou todas as condenações do então presidiário Lula. Esse foi um sinal. E nós estamos agora com um novo sinal, dado esta semana, esse relatório da Polícia Federal Criativa, que é um departamento novo da Polícia Federal, é o departamento de criatividade com base na doutrina do gabinete do ministro. Isso é um sinal. Se o que está colocado naquele relatório for apresentado como denúncia, preparem as penas, preparem as malas, preparem a família. Todos serão presos e condenados e presos, sem exceção. Observe os sinais. O que aconteceu com a portaria de Dias Toffoli, com a decisão do ministro Fachin, e observe esse relatório. Esse relatório está escrito num capítulo de 37, um livro de uma história que seria real, mas é de ficção, em 37 capítulos, 37 pessoas ali. Se nós pegarmos uma história dita como real, algumas mentiras na sua narração, nós podemos dizer que aquela história não é real, mas é uma história de ficção. E nessa história tem um capítulo absolutamente mentiroso, que é o capítulo que diz respeito a Felipe Martins. E nós vamos provar, já temos as provas, da fraude que aconteceu nos Estados Unidos, e nós vamos chegar nos partícipes, os culpados dessa fraude. Lá atrás, tiraram um condenado da cadeia, o sistema tirou. Se me perguntarem quem é o sistema, depois eu falo, mas o sistema tirou um condenado da cadeia, lhe preparou para ser candidato, anulou todos os seus processos por questões minimamente técnicas, não foi inocentado. Então quem votou nesse descondenado sabe que votou num criminoso que foi descondenado, que não foi inocentado. Isso eu falo porque é uma realidade, não tenho medo de falar a verdade. Então prepararam um candidato, eu me lembro, eu já falei isso por mais de uma vez, faltando 5, 6, 10 dias para as eleições, para o segundo turno, a Renata Lopredo, do Jornal da Globo, falou em alto e bom tom que se Bolsonaro fosse reeleito, ele iria partir para cima do STF. Essa foi a senha, porque ninguém vai deixar um inimigo galgar o poder para se destruir. Então essa foi a senha para o sistema. Eu não vou falar em fraude eleitoral, porque como disseram os demais participantes aqui, nós não temos, eu não tenho expertise, não sou técnico em eletrônica, mas também não faço defesa nenhuma de urna aqui para dizer que não teve fraude não, porque também não, se eu não tenho expertise para saber, para falar que teve, eu também não tenho para falar que não teve. Mas a verdade é que foram totalmente coniventes com tudo que poderia beneficiar a esquerda. Não tenho dúvida nenhuma disso.
de todas as maneiras. A direita entrava com uma representação, uma reclamação, era multada, além de ser esculhambada, como se fosse um crime. Você tentar, mesmo que você não tivesse razão, é um direito de você tentar ir lá na frente, eles explicarem, não é assim e tal, e explicarem como que foi. Então, foram parciais. Ministro Alexandre de Moraes